E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre MMORPGs, né? Como, por exemplo, nesse caso, o Cabal. Eu não vou falar sobre o Cabal em si, mas eu vou falar sobre MMOs no geral, né? A gente tá fazendo vídeos falando sobre bots, principalmente. E dos tipos de bots, né? E basicamente esse vai ser o tema desse vídeo, né? Enquanto eu vou jogando Cabal. Então, o objetivo do nosso livro, que a gente tava divulgando no canal e falando sobre, né, alguns conceitos que a gente tava falando nele, era principalmente relacionado a cheats de jogos online, né? Então, o que é um cheat? É algo que faz você ter uma vantagem injusta no jogo. Então, por exemplo, você tem um aimbot no FPS, né, no Counter-Strike, ou no caso de um MMORPG, você tem um malware que de alguma forma altere o estado do jogo e que permita que você farme sem nenhum problema. Existem diversos tipos de formas, né, e ferramentas para você usar bots em todo tipo de jogo, né, como World of Warcraft, Cabal, Moon Online, Ion Online, enfim. E é isso que a gente vai discutir hoje, né. Só que esse é um vídeo um pouco mais simples do que a gente mostrou anteriormente, né, nos vídeos anteriores. A gente mostrou principalmente no vídeo de bots, né, que é o anterior. A gente mostrou, por exemplo, relacionado a como detectar bots. Então, como que se detecta bots? Então, basicamente a gente fala sobre o principal, né? A principal forma de você detectar um bot é através do tempo do cara online. Então você vê o tempo do meliante online lá e você vê que o cara tá 32 horas online. Aí você já fala, pô, não tem como uma pessoa ficar 32 horas online. De repente até tem como. Eu já vi pessoas virando até 48 horas online. Vamos por 72 horas ou mais. Isso por um grande período de tempo. E aí você pode usar isso como base para descobrir esse tipo de hacker, né? No caso, não hacker, né? Alguém tá usando algo ilegal dentro do jogo, né? A gente também falou sobre empresas de malware, né? Empresas que criam esses bots ou cheats, né? Com o objetivo de unicamente ferrar o jogo, né, na prática, com o objetivo de ganhar dinheiro na prática. Então, pra que alguém cria um bot, né? É pra vender, pra ganhar dinheiro nisso. E tem empresas, literalmente empresas, que a gente descreve nesses vídeos e no livro, que tá na descrição, que são empresas que criam bots e que ganham bastante dinheiro com isso. Então, é um mercado de bots, né? É um mercado extremamente lucrativo e que destrói o jogo no geral, né? Como você pode ver no Tibia, o próprio Cabal também. World of Warcraft está lotado de bots. Todo jogo hoje em dia tem bots, seja os famosos ou não. Como por exemplo o jogo mais jogado recentemente é o Final Fantasy XIV, né? Até eu vi jogadores famosos de World of Warcraft migrando do World of Warcraft para Final Fantasy XIV. É um bom jogo que eu pretendo jogar também, mas tem essa questão dos bots nesse jogo, né? Que são muito... Tem sistemas de bots, tem um site chamado MiQBot, que tá na descrição, que vende esses bots a um preço assim de rodo, né? De fazer o negócio na escala, né? E o sistema deles consegue fazer tudo, consegue fazer gathering de pegar recursos do jogo, farmar, fazer quests, fazer como se diz? Fazer minigames, né? Que são importantes pra você ganhar dinheiro ou outro tipo de coisa. Então, no geral, tem no World of Warcraft, né, tem diversas formas de usarem bots pra automatizar essas tasks, né? Essas tasks talvez às vezes sejam realmente repetitivas, né, e chatas, mas no fim não dá direito de alguém fazer um bot pra fazer isso, né? Então, são praticamente empresas que ganham dinheiro pra criar esses bots, vendê-los. Quais são os tipos de venda, né? Pode ser mensal, então você paga por mês.
Você pode pegar um trial, né? Então, tipo uma versão teste também. Então você paga lá, por exemplo, vamos por $15 pra você testar. Nunca você testa, né? Depois você paga $15 por mês e depois acaba a sua inscrição, né? Então é mais uma questão de lucro, né? Os caras, eles querem o máximo de lucro o mais rápido possível. Tem também a questão que tem bots que você compra só uma vez, né? Então vai ser um alto preço, né? Você vai pagar aí só uma vez. No caso, seria, por exemplo, $200, $500, né? E o incrível é que não é só um lugar do mundo que tem isso. Não é tipo, no Brasil tem bots, ou na China. Eles vendem pro mundo todo, né? Os seus sites estão em inglês, normalmente. Até tem um site chamado Golden Sheets que vende bots no geral. Não só bots, mas mais cheats, né, para jogos de FPS. Tem do League of Legends também, script. E o site deles é em inglês, né, embora o site seja russo originalmente, né. Então esses caras ganham altos valores para fazer isso, né? Para unicamente vender os seus produtos, né? Então é um problema no geral. Como funcionam esses bots, né? Então existem sim, a gente fala no livro, né, nos vídeos, esse grande número de empresas no mundo todo, né, criando esses bots. Como que funciona isso? Como que esse sistema funciona? Primeiro tem um sistema que são empresas. Nem todas são, mas até no Brasil, por exemplo, tem uma empresa, entre aspas, que está registrada com o CNPJ como Simples Nacional, nem é MEI. Normalmente eles ganham mais de 60 mil por mês, porque senão eles não fariam Simples Nacional, né? Então, a burrice deles é que eles mostram o site no próprio site deles. Eles mostram isso no Brasil, né? O CNPJ deles mostra a localização deles também. É minha burrice, né? Mas basicamente eles contratam pessoas de CLT. Então tem lá no site o negócio dele pra contratar e tal. Eles contratam o CLT. Eles têm Simples Nacional, eles têm todas as devidas questões legais pra operar como se fosse uma empresa justa, né? Quando não são. Então tem essa questão de que no mundo todo, não só no Brasil, tem empresas de cheats, né, de criação de malware. Que no caso dos cheats de FPS é mais malware, né? No caso do bots é um pouco diferente. Que principalmente, sim, é diferente a questão legal, né? Porque um jogo de FPS é um pouco diferente o que você tem que fazer. Você tem que meio que alterar os processos do jogo, que a gente falou também no vídeo. Você tem que realmente editar a memória do jogo pra você criar um cheat, por exemplo, de um wall hack aí de FPS, de Call of Duty. Você precisa mudar a memória do sistema, né? Então já é um hack, né? Já é um malware que altera um serviço que é privado, né? Você está alterando o código privado rodando em memória live, né? Porque a minha memória aqui tá rodando agora no seu computador. Por exemplo, esse jogo Cabal aqui tá rodando na memória do meu computador. O computador tem 6 GB de memória, né? Então tá usando parte dessa memória para rodar o jogo. Então você pode acessar essa memória do jogo pra de repente fazer meu personagem ter vida infinita ou ficar com super velocidade. E em MMOs as pessoas fazem isso, mas normalmente em MMOs as pessoas gostam mais de bots do que de cheats, né? Então eu não vejo muito essa coisa de vida infinita ou malwares nesse contexto, né? É mais no caso dos hacks de MMOs, o objetivo é mais bot, né? Então são empresas, né? Eu discuti outras também do exterior, como a Gator Sheets e a Agent Oni, que foram empresas que foram processadas criminalmente pelos seus cheats que foram criados, né, por eles. Então é comum eles criarem empresas. Como eles divulgam isso, né? Eles não divulgam na Deep Web. Por incrível que pareça, é muito mais difícil de achar cheats na Deep Web
no Tor, né? Por quê? Porque não, não tem ninguém caçando eles na internet comum. Então pra que eles vão criar algo na Deep Web, sendo que na Tor, né, no caso, sendo que vai ser mais difícil acessar para as pessoas, né? Então os caras criam um site mesmo, até em provedor comum, né? Que é burrice, né? Quando você quer hostear um site que faz coisas legais, você faz isso com provedores bulletproof, né? Que aí não tem como a polícia ir atrás, mas os caras são meio burros também por conta disso. Mas eu tenho que ir pra um lugar que eu não conheço. Mas enfim. Então são empresas. Muitas delas, não todas talvez. A gente citou muitos desses sites nos nossos vídeos anteriores. Então eu vou discutir todos aqui. Mas o Golden Sheets talvez é o mais bonito que eu já vi. O MIQ Bot também é bem bonito. Eu só ver onde eu tenho que ir. Laboratório de Real. Onde fica isso? Fica aqui, será? Bom, enfim. Então, são empresas, né? Por exemplo, a Guitar Sheets que eu vou discutir depois, ela é da, como diz, do Vietnã. A Engine Owning também tem uma empresa processada, no caso, pela Activision, né? Call of Duty. Ela é uma empresa, foi uma empresa, né, na Alemanha. E como que funciona esses bots, né? No caso eu não vou falar de cheats, eu vou falar sobre bots primeiramente, né? Cheats é outro vídeo. Tem como você criar bots usando, por exemplo, inteligência artificial hoje em dia. Então, por exemplo, jogando Cabal aqui, eu poderia usar técnicas de fusão computacional, como por exemplo template matching, para, por exemplo, esses nomes dos personagens eu conseguir fazer que o sistema do computador, né, consiga localizar esses nomes dos personagens e fazer clicar para atacar o monstro. Não só clicar, mas também usar potion. Falando nisso, eu esqueci de comprar potion. Usar vida, enfim, você automatiza tudo. Mas a visão computacional é que vai ver as coisas que estão no jogo para poder usar para o cheat funcionar. Então, essa é a primeira parte, né? Visão computacional. Tem outro algoritmo também famoso que é o YOLO. O YOLO é um algoritmo também de visão computacional muito bom e que é fácil de usar, de implementar, que também você pode usar para fazer o sistema andar aqui e conseguir achar os inimigos. Ou, de uma forma mais simples, o PyAutoGui, né? É uma library em Python para você fazer a mesma coisa. Você conseguir, por exemplo, clicar nos monstros e movimentar durante o mapa para farmar, né? Porque o seu objetivo no caso é farmar só. Mas tem bots que fazem coisas mais complexas como minigames e gathering, quests. Então, por exemplo, aqui eu tô fazendo um desafio aqui. Um bot faria bem mais rápido que eu e conseguiria fazer sem cansar, fazer indefinidamente, né? Então, o bot no geral é bem mais produtivo no longo prazo do que um ser humano, né? E tem essas empresas, elas operam nessa questão de bot, né, no caso, uma coisa chamada Gold Farm, que é uma coisa que Staple fala muito, que é um cara escreveu um livro sobre MMORPGs, um livro, uma tese, né, de mestrado, que eu vou pôr na descrição. E o Staple discute essa questão, né, de como existem empresas que atuam no Gold Farm, né, tanto no Final Fantasy XIV, que é um MMO famoso, World of Warcraft, com legiões de bots, né, com exército de bots rodando. No Ion também tem tido muita coisa sobre isso. Então, tem bots em toda parte, na prática, né? Nossa, eu fiz sem querer no lugar certo. Pronto, missão completa. Que estranho.
falar com esse cara aqui. Pronto. Agora eu tenho que ir pra Tundra Infame. Enfim. Até perdi a linha de raciocínio. Então são basicamente empresas, né, que fazem esse tipo de coisa, que usam visão computacional normalmente. E aí vai ter os desenvolvedores, né? No caso do bots, ele não vai ter que inserir nenhum processo malicioso dentro das memórias do jogo, normalmente, a não ser que ele tenha querer invadir a detecção de bots, enfim. Mas vai ser um programa externo. Então por isso que o bot é um pouquinho mais difícil de detectar, porque ele é um programa externo, é um programa que age no jogo. Por exemplo, eu estou usando o OBS para gravar esse vídeo. No caso, estou gravando um vídeo com o OBS, mas eu poderia usar o OBS, por exemplo, para ser um processo externo para usar no meu sistema, para ele conseguir visualizar o jogo sem o jogo ter noção. Então, por exemplo, o Tibia, ele proíbe ele não permite o acesso do OBS para gravar a tela, para que isso não aconteça, né? Porque muitos bots estavam usando o OBS que é um software, né, de gravar vídeo, para usar em bots. Então, é um macro, né? É um código externo ao jogo, que o objetivo dele, desse macro, no caso, é automatizar a gameplay, né? Então, por exemplo, no Final Fantasy, o MyQBot, que eu pus na descrição, no site dele, né? Um site bem bonito, por sinal. Ele poderia ir nesse local que eu tô indo caçar e fazer as quests automaticamente. Tudo de uma forma bem assim dinâmica. Usando visão computacional é bem fácil hoje em dia. Não é algo complexo, né? Usando inteligência artificial simples de visão computacional, é bem fácil hoje em dia de fazer isso, né? Então, e no caso, desenvolvedores que tem que fazer isso. Então, essas empresas, elas contratam, ou são elas mesmas, os desenvolvedores, que criam esses bots com o objetivo de vender eles para o máximo de pessoas possível, né? Então, em geral, basicamente isso. O conceito por trás de todo esse conceito underground, né, de bots, né? De uma máfia de bots, né? Um grupo underground de hackers, né? No caso do bots nem tanto, é mais os cheats que é de hacker mesmo, né? Porque o bot ele são mais desenvolvedores, né? É um grupo de hackers na prática. Nossa, não consigo me pegar. Mas é basicamente isso, né? Então, resolução computacional e automatização de tasks para o sistema. Por exemplo, vamos supor que eu tô com um amigo aqui. Seguir o amigo automaticamente para ajudar numa quest, ajudar numa caça, enfim. E a coisa mais fácil e tradicional do bot é, por exemplo, deixar ele aqui. Um bot, por exemplo, farmando indefinidamente. E eu ia almoçar ou ir pro shopping, assistir um filme, assistir o novo Batman, por exemplo. E eu deixar lá o bot por 2 dias sem parar. Obviamente, como eu disse antes, a principal forma de detectar bots é através do tempo online. Então, uma pessoa que faça isso é meio burra, né? De deixar o bot lá online por muito tempo. Provavelmente você vai ter se detectado pro sistema deles. Mas, no geral, é basicamente isso. Tem o caso da Gator Cheats, por exemplo. Foi uma empresa que foi processada pela Riot, pela Polygon e pela... qual era outra? Pela Bungie, porque eles fabricavam, né, esses bots e vendiam, né, a Gator Cheats, por exemplo. E eles foram processados em $2 milhões, se não me engano. Era uma empresa vietnamita. A gente... no livro eu falei com os detalhes, né? Tem um processo lá bonitinho. E o principal argumento da Riot, da Bungie, não relacionado ao League of Legends, mas ao Valorant, que é um jogo FPS, era que eles violaram os contratos dos jogadores de subscrição no jogo, né? Que
Era uma... Além de ser uma empresa que estava fazendo algo desvantajoso comercialmente, né? Que estava fabricando um malware que na prática danificava o sistema do jogo, né? Que é chamado de unfair advantage, né? Uma vantagem injusta de ganhar dinheiro às custas da Riot e da Bang, né? Enfim. Eu tenho que pegar um sapato aqui, mas não tá pegando. Ver se eu lembro o botão. Acho que é a letra O. Quero pôr esse sapato aqui, mas não cabe, parece. Vou jogar isso aqui fora. Agora foi. Agora tem só falta um colar de pérola. Que é lá no fim do mundo. Enfim, foi processado em 2 milhões de dólares. Então não é uma grana normal, né? E fechou a empresa, né? Anunciou no Twitter sua falência. Até porque foi processado. O processo aconteceu em Los Angeles. 1 ano depois desse processo, a Activision processou uma empresa chamada Engine Oni. Provavelmente uma empresa também, chamada Engine Oni, pelo mesmo fato, né? Eles também vendiam malwares, né? E aí, no caso para jogos FPS, não para MMORPG. Aí ainda não parece que o processo está acontecendo ainda, mas parece que foram os mesmos advogados também que fizeram o processo da Bang e da Riot também fizeram esse processo. Então qual que é a questão? Hoje em dia empresas podem ser empresas de malware, né? Essas empresas fantasmas que rodam, que vendem malware, que vendem bots ou cheats, elas podem ser processadas. Essas empresas processadas foram em jogos FPS. Elas não foram processadas relacionadas a bots. Então nenhuma empresa de bots foi processada ainda até hoje. Então, tem que ver no futuro, né? Mas no geral é o mesmo princípio. Os advogados podem acusar essas empresas fantasmas de unfair advantage, né? E de quebra de contato com os players, né? Porque eles, às custas da empresa, que perde milhões de dólares com isso, fabricam esses malwares e vendem, né? Ganham milhões de reais, milhões de dólares ou milhares de dólares vendendo esse tipo de malware, né? Então é algo extremamente inaceitável, né, para a empresa. Então, tanto a Gator Sheet, você pode procurar notícias por aí. Eu falei sobre essas notícias em outro vídeo, mas foi muito noticiado isso, né? Principalmente da Activision, que desse ano, né, 2022, contra a Engine Oni, né? No caso de cheats, né? Hacks como o aimbot, enfim, ou hack em jogos FPS. Outra questão é que tem jogos que não ligam pra system bots, não faz tanta diferença. Mas você pode pensar, o que bot faz diferença? Porque o gameplay é o mesmo, né? Porque é errado ter bots no jogo MMORPG. Um dos criadores desse Ubisoft, né? Um dos fundadores, que é o jogo do Tibia, ele argumentou num paper de 2007 relacionado ao Tibia que os bots, eles criam uma inflação no jogo. E tem jogos que são RMT, né? Que significa que você pode ganhar dinheiro no jogo. Então, no Tibia, por exemplo, se você fazer uma rede de bots, exército de bots, você consegue ficar com bastante dinheiro por mês. Tirar, por exemplo, uns 5 mil reais, talvez, ou até mais. Se você tem um número de bots decente. Só farmando. Fazendo gold farming, né? E além de você tá sendo injusto com os jogadores honestos, você tá
na prática, né? Fazendo uma prática ilícita, né? Que ferra o jogo. Você cria uma inflação nos itens, porque o que é inflação? Inflação é quando você tem muito... você tem muita coisa, muito dinheiro no seu sistema, né? Dentro de uma sociedade. Então quanto mais dinheiro for impresso, por exemplo, mais a sociedade fica em autoimposta uma inflação. Então, no geral, a inflação é gerada por um aumento súbito da quantidade de dinheiro, né, de moedas, por exemplo, reais, dólares, rublos, em um determinado país. No caso, o país é um jogo, um servidor. Se você tem um cara usando bot e conseguindo itens XP, que são coisas que demoram muito para serem adquiridas, e conseguindo isso rapidamente, você naturalmente tem, em vez de uma escassez, uma super faturação de itens e de gold e de XP. Não só uma pessoa fazendo bot. Tipo, uma pessoa fazendo bot não muda nada, mas metade dos jogadores do jogo usando bots, ou 20% já muda. E esse monte de dinheiro que tá entrando no jogo que não tá sendo descartado tão rápido vai depreciar o preço dos itens, né? E o que acontece quando você tem muito dinheiro no jogo? O preço dos itens aumenta, porque não faz sentido pro cara tá vendendo e vender por preços baratos agora, porque todo mundo tem dinheiro. Então, quando todo mundo tem dinheiro, automaticamente o preço aumenta, porque aí você vai ter que vender pelo preço que faz sentido pra você ter lucro, né? E se você, por exemplo, se o item tá custando 200 GPs, 200 golds, né? Aí vamos supor que tem uma inflação no jogo, e aí o item fica 3.000 golds, 200 para 3.000. E ele ficou assim porque tem muito dinheiro no jogo. Tem muita pessoa, tipo, entrou tanto dinheiro no jogo e não tá sendo descartado, que simplesmente o preço dele tem que aumentar, ele vai aumentar. Todo mundo agora tem bastante dinheiro. E todo mundo tá gastando muito dinheiro. E automaticamente é como uma praga que espalha esse preço maior pros itens, né? Porque não é só um item, todos os itens começam a ficar caros. E como é mais fácil conseguir XP quando você tem bots. Então até quests e hunts mais difíceis vão ficar fáceis porque todo mundo tem bot agora. Todo mundo tem XP rápido. Então naturalmente o jogo fica mais fácil para esses jogadores. Então, no geral, os players honestos acabam sofrendo porque eles não tiveram esse aumento de dinheiro. Só os players desonestos tiveram. E acaba que o preço fica muito alto. E só os jogadores honestos conseguem lidar com esse preço. Enquanto os jogadores desonestos, né? E os honestos se ferram. Então é uma coisa simples, né? Quanto mais dinheiro no jogo. E tem formas de você tirar o dinheiro do jogo pra impedir a inflação. Então, por exemplo, quando você vende itens pra um NPC, o próprio paper do Bolsa Zone lá, um dos criadores da Ubisoft, ele fala que o item some. Você vende pro NPC, o item some, ele passa a existir. E é como se aquele valor do item tivesse sido tirado do jogo. Como se você estivesse tirando o dinheiro do jogo. Então, na criação de itens também, o NPC só cria o item quando ele for vendido. Então tem um ciclo de coletar recursos e de tirar recursos do jogo, né? Quando você coleta recursos mais rápido do que o jogo pode tirar os recursos do jogo, você vai ter uma inflação, seja de itens ou de gold, né? Isso cria problemas pro jogo em geral, né? Então o professor conclui que os bots, já em 2007, na época da tese dele, já eram algo que poderia ter uma inflação bem terrível nesses jogos e que causaria problemas pro jogo. Então, no geral, bots não são legais, né? Qual que é o exemplo mais cabal disso? O League of Legends, que é um MMO de browser, que tem na Steam também. League of Legends Fury tem um bot embutido no jogo. E o jogo é fácil ainda.
Então, por não ter dificuldade do jogo e ter um bot embutido pela própria empresa no jogo de PlayStation, não, não tem graça o jogo. E também fica muito fácil. Nenhum preço dos itens fica grande, a não ser que se você compre com dinheiro de vida real. E no fim, como não tem dificuldade no jogo pra pegar as coisas, por causa que você pode deixar o bot lá o dia inteiro. Nada, todo mundo fica rico, tudo é fácil. Contanto que você deixa o seu personagem lá um tempão. Não adianta você ter uma mecânica boa, você saber os lugares pra caçar, não adianta, porque no fim, a quest é automática até. No League of Legends, a quest você consegue fazer automática com o bot do próprio jogo. Também farmar. Até se você deixar seu personagem parado e ir no banheiro, ele vai automaticamente farmar. É um bot automático. Isso é ruim? Obviamente. Porque deixa o jogo chato. O Fênix provavelmente é considerado um dos piores MMOs que tem no mercado, principalmente de browser. E no fim, cria um prejuízo pro próprio jogo, né? Porque eu vi que na Steam, League of Legends teve no máximo 300 jogadores online ao mesmo tempo. Então não tem muita gente jogando porque enjoa rápido. Eu fui até quase level 300 e tipo, o jogo não é chato, mas ele não cria dificuldades, então acaba que não faz sentido jogar o jogo. E os bots, eles minam essa habilidade do jogo de deixar as coisas mais difíceis. Ele acaba fazendo o jogo ficar chato e inútil. Por que eu vou querer jogar esse jogo? Todo mundo pode ficar no bot o dia todo. Então, um argumento que bot, na verdade, era uma coisa boa pro jogo. Seria um benefício do jogo. É uma mentira. Então, essas empresas ganham dinheiro porque sempre tem alguém que quer se sobressair injustamente no jogo, né? Então, as pessoas pagam dinheiro mensalmente ou grandes valores pra poder botear, né, e conseguir altos níveis de forma injusta, né? Então, o bot não é uma prática que é boa pro jogo. E mesmo se você concorde com bots, não adianta, porque o jogo ele vai ser destruído por causa do bots. Então não tem como defender. O bot é algo inaceitável. E pode fazer o jogo falir, né? E perder dinheiro. Quando o bot ele não é... Tem questões que às vezes o bot pode ser lucrativo pra empresa, como o World of Warcraft, por exemplo. E o Tibia não tem. Quando o bot é lucrativo pra empresa, pra que ela vai parar com os bots? Tem gente jogando, o dinheiro tá entrando, então não tem por que eu tirar o bot. Então tem essa questão que às vezes pra empresa eliminar os bots não faz sentido. Então tem essa questão também. E vários players reclamam disso em vários jogos, como World of Warcraft e Tibia, na época. Relacionado a isso, como a gente detecta bots, né? Além do tempo online. Tem também o comportamento do jogador, a forma que ele anda pelas quests, pelos mapas, né? Nos vídeos anteriores que eu mostrei, fica claro que tem uma diferença brutal, estatística, da forma que jogadores jogam honestos, né, comuns, ou seres humanos, e do que bots jogam. Tipo, é brutal a diferença. E também tem uma diferença na forma como eles matam monstros, na forma como eles interagem com os jogadores. Você pode usar tudo isso como base. Por exemplo, o quanto de XP que eles adquiriram ao longo do tempo. Quanto tempo eles demoram de cidade a cidade. Por exemplo, eu tô de cidade a cidade aqui fazendo quest. Mas um bot faria isso aqui muito mais rápido que eu. Ele conseguiria matar monstros mais rápido que eu. Ele conseguiria, no longo prazo, ser muito mais rápido do que um jogador. Isso em larga escala. Às vezes acontece tendo passos positivos, né? Por exemplo, se tivesse 2 jogadores aqui, a distância entre os jogadores em pares, né? Que você poderia colocar 2 bots, ou 3, ou 5, 11, e cada um seguindo o outro. A forma que eles seguem um ao outro, você pode usar como base para detectar bots. O número de itens adquiridos ao longo do tempo, e itens coletados também, porque é simplesmente normal, porque é mais rápido, obviamente. O bot, ele sempre vai ser mais rápido.
Tipo, não tem como. O bot, ele é naturalmente mais rápido do que o jogador comum. Você pode usar coisas como além do comportamental matar monstros, né? Como que ele mata monstros na prática. O tempo demora para ele farmar monstros. E se ele tá um tempo absurdo farmando esses monstros numa região. Normalmente bots não engajam em PVP, a não ser que sejam atacados. Não falam com players, embora alguns podem acabar falando, podem ter essa automatização de falar com players. Mas no geral, eles não falam com players. Não tem uma interação social ativa. E tem um paper, eu acho que é N-Guard o nome, que foi do vídeo passado, né? O último vídeo do canal. O cara mostra isso, né? Como detectar bots através de quests, né? Também tem essa questão do XP adquirido, da forma de andar dessas quests, que com certeza é inumana. E eles mostram estatisticamente que realmente é uma diferença que é percebível entre bots e seres humanos nessa questão. Então tudo isso é detectar bots através do comportamento dos jogadores. Essa detecção pode ser feita tanto através do cliente do jogo, também usando os dados do próprio cliente do jogo, não, o próprio software que roda o jogo, ou através no próprio servidor, com dados do próprio servidor, ou de rede, que alguém de repente pode tentar usar o jogo através de tentar mudar os pacotes de rede que chegam no seu computador, para que quando eles chegarem já cheguem alterados e conseguir assim conseguir de alguma forma alguma vantagem no jogo, né? Então tem no cliente, na rede e no servidor, né? Server side a gente chama. Então, assim, diferente de cheats de jogos FPS que eu vou discutir em outro vídeo, no próximo vídeo, eles não tentam alterar a memória do jogo em bots, não tem motivo. Eles usam algo mais externo. Então eles não hackeiam o jogo que nem tem que fazer no Counter-Strike, por exemplo. Você tem que acessar a memória do jogo para ver onde os inimigos estão e fazer um hack. Você pode usar também coisas externas do Counter-Strike, como macros e tal, mas é mais comum outras coisas. Então no fim, no geral, né, eu acho que tem muita coisa no inventário. Deixa eu tirar esse troço inútil aqui. Falando isso, tem que trocar de arma aqui. Essa aqui tá melhor. E essa eu vou jogar no lixo. Às vezes eu esqueço de jogar coisas fora, de vender, né? Mas enfim. Então, no geral, essa é a formulação de bots em geral, né? Eles não tentam alterar o jogo em si. São coisas externas, né? Que agem no jogo pra automatizar tasks, né? No Final Fantasy, gente, é muito apelão. Porque você tem um bot de gathering pra pegar recursos. Tem um bot de minigames. Você tem um bot pra farmar, pra fazer quests. E você acaba fazendo muito dinheiro assim, então Final Fantasy está lotado de bots por conta disso, né? A gente discute no livro também. Um livro recente que a gente escreveu sobre esse tema, com mais detalhes, né? O livro está na descrição lá mesmo. Então, em resumo, para resumir tudo, a forma de detecção é tempo online, forma de andar no mapa, de fazer quests, no caso, detecção de comportamento, né? A forma que os bots, eles andam conjuntamente em pares, né? Que estão com mais de um bot, ou dois, três, quatro, não importa.
o tempo que eles levam pra matar monstros, o tempo que leva pra fazer quests, interação social. Eu acho que no geral é isso, a forma de comportamento. Tem falsos positivos que acaba punindo jogadores erroneamente, que não são bots de repente. Mas acaba tendo esses errinhos, né, que... Com esse golpe aqui. Ah, 5. Ah, não, é outra coisa. Golpe novo ali. Então, a forma de comportamento dos jogadores. Pra detectar em FPS, você tem que usar os dois. Tanto comportamento, em jogos de tiro, né, que eu vou discutir em outro vídeo. Tanto comportamento do jogador, quanto também alterações na memória do jogo. Ou, assim, é que não é tão comum a venda de malwares pra você ficar com vida infinita, ou com força infinita, ou super velocidade, que a gente chama de God Mode, nem MMORPG. Em FPS é mais comum. Então eles não buscam muito alterar os processos do jogo, né? A memória do jogo. Em FPS é algo mais comum, então eles tentam criar realmente códigos polimórficos para não serem detectados e para conseguir literalmente alterar as DLLs do jogo, dos processos do jogo, para conseguir vantagem, né? Assim vender isso, né? Essas empresas de bots são... Elas não tem só pra um jogo, como eu mostrei em outro vídeo. Elas têm pra Cabal, pra Mo Online, pra World of Warcraft, pra Tibia, pra Final Fantasy XIV, pra Ion, pra New World. Gente, pra todo tipo de MMORPG que existe, eu vi bots sendo vendidos no mesmo site. Tipo, você não precisa ir pra outro site. É realmente um mercado. E isso estão na rede, na internet aberta. Eu não sei como não fecharam ainda esses sites. Algumas empresas desses jogos ainda não fecharam esses sites. É tipo, porque a Square Enix não fecha os sites relacionados a esses bots, né? Às vezes é difícil, porque pode ser um host bulletproof, né? Que não tem como você fechar. Um país que é mais difícil fechar site e tal. Porque como você fecha um site? Você... Vamos supor que você hosteia um site no Wix e o site tá fazendo besteira. Então aí você fala com o pessoal do Wix, né? Da empresa. Você é a polícia. Você fala, ó, tem um cara fazendo besteira aqui, eu quero fechar, eu quero saber os servidores, eu quero fechar. Porque estão fazendo besteira. Aí comprova e aí fecha o site. Mas quando é um hosteador de site que tem os servidores do site, né? Que ele é bem distante, assim, em países diferentes, países que é difícil acesso, aí é mais difícil fechar. Então, esse é o meio que eles usam pra manter esses sites abertos. Mas eu creio que esses sites deveriam ser banidos, porque é um site de venda de malware, principalmente de cheats para jogos FPS. É um site que desenvolvedores de malware criam malwares para alterar o processo de jogos, para a pessoa ter vantagem, e criam um buraco milionário em empresas. Quanto dinheiro a Activision já teve que pagar para fazer aquele sistema deles de detectar hacks e cheats de jogos online? É um dinheiro absurdo. Então, esses hacks nem são só injustos, mas podem fazer empresas falirem, como foi no Deduel, né? Como eu falei em um vídeo anterior. Então, no geral, esse é o mercado de cheats, de bots, são empresas, muitas vezes, né? Às vezes, talvez algumas delas não sejam ainda registradas como empresas nos países respectivos delas, né? Mas normalmente são empresas que ilegalmente criam esses malwares para detrimento dos jogadores e para maximização do lucro deles, né? São empresas ilegais criando coisas que são ilegais no jogo e que na prática são softwares maliciosos que devem ser vistos como uma atividade criminosa mesmo. Então, tipo, eles são uma entidade criminosa na prática, esses caras, né? E eles devem ser vistos dessa forma, né? Como criminosos que devem ser punidos pelos seus atos, né? Mas infelizmente talvez mais leis tenham que ser feitas para punir esse tipo de ato relacionado a esse tema, né, de MMOs, RPGs.
Nossa, não consigo jogar no chão. Quero jogar uma coisa no chão e não vai. Já foi. Eu tentei o negócio do sapo aqui, mas não tinha espaço no inventário. Tem que ver como aumenta o inventário. Mas enfim, gente, é isso. É um vídeo diferente. O próximo vídeo vai ser sobre Counter-Strike. Counter-Strike não, sobre jogos FPS, né? Mas eu vou jogar, vai ser jogando Counter-Strike. Então é isso. Eu não vou fazer vídeos de gameplays aqui, tá? Esse vídeo foi só pra explicar o nível de uma forma mais simples, né? Na parte de hacks de jogos online. Eu tô escrevendo no momento um livro somente sobre MMORPGs. Então, por exemplo, provavelmente no futuro eu vou aparecer jogando outro jogo MMO pra explicar esse livro, mas eu tô na página 30 ainda. E esse livro a gente tem umas 300 páginas, então daqui a uns 3 meses talvez esse livro saia na Amazon. Um livro somente sobre MMORPG, né? A teoria de MMORPG. Não só explicando como joga, não é isso não. Explicando a parte política, sociológica e econômica desses jogos. Como elas funcionam, né? Como teoria de trabalho nesse contexto. Enfim. Teoria política nesse contexto. Aplicando coisas na área acadêmica a esses temas. A MMORPGs, como outros já tem feito já. Que é um tema chamado mundos virtuais. Na parte acadêmica, né? Virtual World. Então, no geral era isso. Eu vou voltar até minha base aqui. Enquanto eu não posso voltar pra minha base, eu tenho que terminar aqui. Mas espero que esse vídeo tenha sido útil no próximo Counter-Strike. Então, era isso. Até o próximo vídeo.